problema a gente quer resolver. Depois, por que a manutenção é importante, os tipos de manutenção, vamos falar de eliminação e redução de perdas, vamos falar da manutenção autônoma Toyota, o que é esse raio de manutenção autônoma da Toyota, o que isso é diferente, né? E depois a gente volta e fala um pouquinho de manutenção Lean e da indústria 4.0, como é que isso pode estar conectado, como a nossa empresa pode se beneficiar fazendo isso. Tá? Então, para começar, qual problema queremos resolver? Tá? O que significa isso? Por que a gente coloca, a gente sempre fala disso? Tá? Aí, explicando um pouquinho melhor, eu vou contar uma historinha que aconteceu, uma história real que aconteceu no Japão. Tá? O que acontece? Qual a diferença do lead time e do takt time? Né? O lead time é o tempo que o carro leva para poder ser produzido. Então, por exemplo, na fábrica do Japão, um carro, normalmente o lead time do carro é de 2 horas. Então, até iniciar o desenvolvimento do carro, até finalizar, leva 2 horas. Depois disso, tem o takt time, ou seja, qual é o tempo que o carro leva para sair da linha. No caso aqui, quem já foi visitar a fábrica da Toyota em Sorocaba, vai ver que saem o Etios e o Yaris da mesma linha, e o takt time do Etios é de 108 segundos. Tá? O takt time do Corolla na fábrica de Kentucky, nos Estados Unidos, é de 54 segundos. Aí vem a pergunta, por que é 54 e não 55, e não 1 minuto, e não 50 segundos? É o takt time do Corolla, por exemplo, nos Estados Unidos. Porque existe um cliente comprando um Corolla a exatos 54 segundos. Então, a fábrica vai fazer mediante a necessidade. Tá? O que significa isso? Se o cliente passar a comprar mais rápido, ela vai fazer mais rápido. Se ele passar a comprar mais devagar, vai fazer mais devagar. E se ela fizer um tempo diferente disso, se ela fizer muito rápido, vai gerar estoque. Se ela fizer muito devagar, o cliente vai ficar muito tempo esperando. Tá? Então, quando a gente fala de takt time, por que eu estou explicando isso inicialmente? Vários de vocês já devem saber. Para poder contar essa historinha. Então, na fábrica da Toyota no Japão, eles estavam fazendo os veículos quando deu enchente em uma fábrica de molas. Né? Como eu citei, o lead time é de 2 horas para desenvolver o carro. Significa que a cada 2 horas, se não estiver chegando caminhão com roda, caminhão com mola, caminhão com motor, a fábrica vai parar. Tá? Aqui, o lead time no Brasil, na fábrica de Sorocaba, chega a 3 horas, de 3 a 4 horas. Eles estão tentando reduzir o máximo. Né? Ou seja, o que aconteceu? Deu uma enchente numa fábrica de molas do Japão, parou de mandar mola. E aí, o que acontece? Outros caminhões foram chegando. Então, o caminhão de roda parou, não tinha mais mola, a fábrica parou, então foi acumulando o caminhão e a cidade inteira, literalmente, a cidade parou. Tá? Ninguém conseguia andar mais na cidade de tanto trânsito que tinha, porque eram tantos caminhões que isso foi acumulando e a cidade acabou parando. E aí o que acontece? Eles têm um jornalzinho lá que é tipo aquele Notícias Populares do Brasil. E aí eles já estavam rodando esse jornal. Olha só que belo que é esse sistema Toyota de produção, né? Com o sistema deles todos e a cidade inteira está parada. Então eles rodaram esse jornalzinho para lançar às 5 horas da manhã do dia seguinte. Quando os senseis da fábrica viram esse problema, eles foram no Gemba, tá? Depois a gente vai explicar o que é Gemba. Eles foram lá para poder resolver o problema. Então, eles sabiam quais os carros que precisavam ser fabricados, quais os tipos de mola que eles precisavam. E arrumaram as máquinas, tinha máquina lá que estava cheia de água, que não dava para fazer nada, tinha algumas máquinas que davam para fazer. Eles, junto com o pessoal de manutenção, arrumaram as máquinas e colocaram a fábrica para rodar de novo. Quando o jornalzinho saiu, no dia seguinte, a cidade inteira não tinha mais carros, não tinha mais trânsito, ou seja, todos os carros que estavam parados ali já tinham sido desovados. Por que eu estou dando esse exemplo? Né? E aí o jornalzinho saiu falando mal do sistema Toyota de produção e já não tinha mais nada. O que acontece? Por que eu estou dando esse exemplo? Qual problema queremos resolver? Porque os senseis, eles foram lá na fábrica falar com o pessoal de manutenção. O pessoal de manutenção é o pessoal que conhecia bem da máquina, além das pessoas que operavam a máquina, o pessoal de manutenção conhecia muito sobre isso. E eles foram fazendo o quê? Eles deram as diretrizes. Olha, essa máquina pode deixar quebrada, porque eu não vou precisar de mola desse tipo.
pelo menos para agora, nesse período todo. Então, o que eles tinham, eles fizeram? Eles deram uma direção e o pessoal da manutenção agiu de forma rápida também junto com eles, fazendo um Pocaiocos, fizeram N coisas. A questão é, eles conseguiram resolver o problema. Tá? Então, quando a gente fala de manutenção, temos que seguir um plano, sim, mas temos de estar preparado para algum tipo de mudança. Tá? E esse tipo de mudança pode acontecer a qualquer momento, como, por exemplo, a greve dos caminhoneiros que nós tivemos aqui. A fábrica da Toyota foi a primeira fábrica que parou, né? Foi a primeira automobilística que parou. Por quê? Porque a quantidade de estoque dela é menor. Então, quando não tinha mais caminhão para vir, a fábrica foi a primeira que parou. E aí entra a equipe de manutenção. Mas não necessariamente para fazer... então se a fábrica parou, significa que eu vou fazer o quê? Que eu vou dar manutenção nas máquinas o mais rápido possível? Isso também é um ponto a ser discutido, que eu vou falar um pouquinho mais tarde. Não necessariamente a gente tem que dar manutenção o mais rápido possível. A gente tem que entender o todo primeiro. Tá? Isso vai de encontro com aquela parte de tempo zero para manutenção. A gente tem que entender o problema como um todo para depois a gente tomar uma ação. Tá? O mesmo exemplo é relacionado ao Mirai. A Toyota leva 8 horas para fazer o Mirai, que é aquele carro movido a célula de hidrogênio. Por que leva 8 horas? Porque tem um cliente comprando o Mirai a cada 8 horas. E como é que a equipe de manutenção se porta perante isso? Na mesma velocidade. Significa que a manutenção ela não tem que ser feita o mais rápido possível. Ela tem que ser feita no tempo certo também. Porque existem máquinas que, se você der manutenção o mais rápido possível, o que vai acontecer? Passados 10 horas, você vai ter que dar de novo. Tá? Então, lógico, depende da empresa, depende da máquina, mas o que a gente está querendo passar aqui é, vamos entender primeiro o problema, para depois a gente tomar ação. Existem planos a serem seguidos, mas a gente está querendo colocar as pessoas de manutenção também na linha de frente. Elas também sabem pensar, elas podem ajudar a resolver da melhor maneira o problema. Tá? E aí, explicando um pouquinho melhor, passo para o Paulo. Obrigado, Rodrigo. Bom, primeiro, o que é problema, né? Mas a gente tem... Aí a gente tem que ver os problemas com os outros olhos, né? E aí não é com o olhar da cabra, né? Isso daí vocês vão entender a história aí. A gente tem um grande problema de entender o problema, principalmente porque a gente se adapta muito facilmente no ambiente, né? Isso sem contar no sujeitinho brasileiro. Assim, o que era problema, a gente acaba acostumando com ele e nem chama mais de problema ele, né? E tem alguns até que ficam amigo dele. É tão comum que existe uma história para isso, né? Que se você colocar uma cabra no meio da sala, no começo vai atrapalhar o caminho de todo mundo da casa e vai incomodar o nariz de todo mundo, né? Mas passou algum tempo, a gente vai se acostumando com ele lá e ele nem vai mais atrapalhar o caminho e nem vai incomodar mais o nosso nariz, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí, né? A mesma coisa acontece na empresa, né? Passando em um corredor da linha, vi uma pessoa tropeçar numa caneleta de um fio e aí perguntando para a manutenção por que não haviam pensado em alguma coisa para as pessoas não tropeçarem. A resposta da pessoa, do cara da manutenção foi: mas sempre teve aí, né? Desde que eu entrei na empresa, tá assim, né? Eu nem tinha percebido esse problema, né? Então a gente tem que trabalhar para exercitar o olhar que nem uma criança, né, para as coisas, tentando entender de tudo em sua volta e, se não fizer sentido, a gente questionar, né? Não se acostumar com o problema, né? O próximo slide aí, Rodrigo. Aí a gente tem um outro problema, né? Que é o quê? As pessoas confundem que problema é a normalidade, né? Se você chegar e falar assim, eu vou sair pelado na rua, lógico, isso daí é muito comum, que é uma normalidade, né? E se sair, vai ser um problema, né? Agora, a gente não pode esquecer que muita coisa mesmo é anormal para você, mas não pode não ser anormal para outra pessoa. Aí eu posso enumerar várias coisas aqui, né? 1 milhão de exemplos da minha vida profissional de que era totalmente anormal para mim, mas era normal para outra pessoa. E eu juro, por mais óbvio que pareça essa normalidade, para outra pessoa não era. Um dia eu verifiquei um associado que ele ficava mais tempo na empresa, né? E fui tentar entender o que estava acontecendo, né? E ele explicou que vários fornecedores estavam enviando a carga de maneira errada.
e aquela pessoa gastava uma boa parte do tempo indo para o recebimento com o intuito de arrumar a carga para deixar mais fácil para quem recebia. Aí eu falei assim, mas questionei ele, né? Mas você não está vendo que tem um problema aí? Aí essa pessoa falou, não, porque eles sempre vieram a carga errada e eu já coloquei isso daí no meu planejamento do dia, né? Que eu tenho que descer lá e resolvo já o problema, né? E é para isso que eu fui contratado, para resolver o problema, né? Então, se você pensa assim, você tem que tomar muito cuidado, que o problema não é só normalidade. Se você não tiver um padrão comum entre as partes, fica muito difícil definir o que é normalidade, né? E aí, a gente tem um outro problema que é o quê? Normalmente, a gente resolve o sintoma e não a causa raiz. Qual que é o problema disso daí? Se a gente resolve o sintoma, o problema vai acontecer de novo amanhã, né? E a gente não quer ser um empilhador de problema, né? Tem um monte de problema amanhã para resolver. Uma forma muito eficaz é a gente sempre fazer os 5 porquês. Nada impede disso daí de você fazer mais ou menos, né? Desde que as perguntas sejam feitas para você, né? O número 5 vem da observação do ONU, de que esse número costuma ser suficiente para chegar numa causa raiz, né? Por quê? O primeiro porquê, a gente vai ter o sintoma. O segundo porquê, a gente vai ter a desculpa. O terceiro porquê, a gente tem o culpado. E o quarto porquê, a gente tem a causa. E, finalmente, no quinto porquê, a gente tem a causa raiz, né? Vamos por um exemplo, né? Se parássemos aí, se a gente vê aí no slide, né? Aí se a gente chegar e fizer no segundo porquê e parar aí, achando, é óleo insuficiente, o que eu vou fazer? Vou colocar óleo e tá tudo bem. Só que amanhã vai acontecer o problema novamente, né? Então, você chega lá no 5 porquê, por que a bomba está suja? Porque o filtro de óleo está danificado. Então, você arruma essa causa raiz e ela não vai acontecer novamente amanhã, né? Isso daí parece uma coisa boba, mas não é, né? Quem faz muito 5 porquê é minha filha de 3 anos, né? Aí, uma vez, ela chegou e eu falei assim, filha, você não pode comer tanto doce, né? Ela falou, por quê, papai? Porque faz mal, filha. Mas por que faz mal? Porque comer muito açúcar faz mal. Então, por que você compra tanto doce para mim? Então, o quê? A causa raiz não era que ela estava comendo muito doce. É porque eu estava comprando muito doce, né? Aí, bom, próximo slide aí, Rodrigo. Outra coisa que é essencial para o seu trabalho é fazer o 5S, né? Por que ele é tão importante assim para a manutenção, né? Primeiro, porque todo mundo fala que entende de 5S, que tem implantado o 5S, mas só olha se o uniforme está limpo ou se a mesa está organizada, né? Então, vamos lá. O SEIRI, que é o senso de descarte, se você não usa, para que você vai guardar e atrapalhar você? Você abre a gaveta e verifica que tem 5 canetas Bic azul, mas fala que entende a importância do 5S. E nesse exato momento, o setor de compra está lá comprando mais algumas caixas de caneta azul. E ele reclamando que falta espaço na gaveta, que ele precisa de mais gaveta. O SEITOM é o senso de ordenação. Porém, quando você precisa de algo, nunca sabe onde está. Cada hora coloca em um lugar. Isso sem falar dos arquivos digital dele, né? O SEISO é o senso de limpeza, né? Porém, se tem um pingo de óleo no chão, não é porque o veículo vai com problema para o cliente. É simplesmente precisa só limpar o local. E o Seiketsu é a padronização. Só que você julga fulano que ele fez errado. Mas se tivesse padronizado, era só melhorar o processo. Não era culpa do fulano, né? Então, ok. E finalmente, você só melhoraria esse processo e faria a melhoria contínua. E o Shitsuki é o senso de autodisciplina. Disciplina do quê? De ter o uniforme limpo, as ferramentas organizadas? Será que se você realmente tivesse implementado o 5S, a área teria tanto problema? Então aí tem uma coisa aí para vocês pensarem, tá? Outra coisa aí, o Gemba,
Isso daí é o Genchi Genbutsu, né? Isso daí é muito utilizado pela Toyota, né? Até um dia, a gente estava numa reunião e aí o plant manager falou assim para mim que, ô Paulo, fiquei sabendo que o pessoal lá, o operador logístico, não está usando o gig de segurança, né? Você não quer ir lá ver para ver o que está acontecendo? Aí eu fui lá, conversei com as pessoas, tirei foto da operação, perguntei para eles, mas por que vocês não estão usando, né, esse gig aí, né, de segurança? Ah, porque quando a gente coloca esse gig e a gente vai suspender o garfo da empilhadeira, ele bate no alto do container, né? Então não dá para a gente usar, né? E aí fica muito difícil usar, então a gente decidiu tirar isso daí. Aí eles estavam descarregando, né? Porque eu fui no momento que realmente estava descarregando, vi toda a operação, como estava acontecendo, né? E cheguei à conclusão que dava para prosseguir com a operação. Aí peguei minhas coisas, fui para a empresa, aí no outro dia fui para apresentar para o plant manager, né? Ele falou assim, e aí, como foi lá? Ele falou assim, realmente não dá para usar o gig, né? Ele falou assim, mas é por quê? Por causa do tamanho dos perfis de aços? O que que é? Por que que não dá, né? Eu falei, não sei, mas assim, quando vai subir, ele bate lá. Ele falou assim, mas como que ele bate lá em cima, né? E aí eu não consegui explicar, porque na verdade eu fui até lá, mas eu não vi realmente os caras colocar o gig e tentar tirar com esse gig para mim conseguir entender as dificuldades, né? Aí o plant manager falou para mim, você não está entendendo o que é um Genchi Genbutsu, né? Então aí o Rodrigo vai completar essa história aí para vocês. Isso é uma situação interessante, né? Porque Gemba significa local real e Genji Genbutsu é a ação de vá ver com seus próprios olhos. E então, aparentemente é um conceito simples, mas até pegando esse exemplo que o Paulo falou, até as pessoas dentro da Toyota mesmo podem errar. Ou seja, quando ele foi lá, ele não pediu para a pessoa fazer. E aí, quando ele voltou, ele falou: então você não foi no Gemba, né? Você viu, você gravou o vídeo, você tirou foto, mas você documentou, mas você não foi no Gemba, você não viu exatamente como é que o problema estava acontecendo. E aqui a gente dá só um exemplo, né? A gente está querendo ir no Gemba de uma forma segura, né? A gente não está falando de ir no Gemba dessa maneira. Mas quando a gente fala de Gemba, Gemba é um conceito simples e é um conceito muito abrangente, tá? Um exemplo é esse daqui, ó. O Victor Shepard, ele tinha uma Tundra, tá? Que ela andou 1 milhão de milhas, ou seja, 1.600.000 quilômetros ele andou. Quando ele chegou lá na concessionária, ele chegou aqui e falou assim, olha, minha Tundra andou isso daqui e tal, o negócio está só está em 9, vocês vão ter que zerar esse negócio aqui para mim. Aí, quando o pessoal da concessionária olhou e viu que ele tinha andado 1 milhão de milhas, ele tinha feito todas aquelas revisões na Toyota, o que aconteceu? Eles ligaram para a Toyota e eles falaram assim, olha, segura o cara aí, que daqui a pouco a gente está chegando. Tá? O pessoal da Toyota chegou lá, deram para ele uma Tundra novinha, 0 quilômetros, e ficaram com a Tundra dele velha. Por que eles ficaram com a Tundra dele velha? Para fazer o Gemba. O que é o Gemba? Eles desmontaram a Tundra dele inteira para poder olhar como que as peças se comportaram depois que andou 1 milhão de milhas. Isso é o Gemba. Né? Quanto custou uma caminhonete nova para dar para ele? Né? E aí a gente fala quanto a Toyota ganhou de informações, né, com isso. Ou seja, dar uma caminhonete nova para ele não é nada. Então, esse é um dos conceitos de Gemba. Então, é um conceito bem abrangente. Tá? Não é só necessariamente. O que eu quero dizer é desmontar os produtos da concorrência também é uma atitude de Gemba. Tá? Isso está até no livro Sistema Toyota de Desenvolvimento de Produto, do Jeff Liker e do James Morgan. Eles falam claramente em outras situações de como a pessoa pode ir no Gemba. Então, entender o conceito é importante para a gente saber aplicar da melhor maneira. Tá? E aí a gente passa a falar do Kaizen. Né? Eu já mostrei esses slides em alguns treinamentos. O Paulo deu um exemplo de Kaizen, né? Deu um exemplo de 5 porquês, para a gente encontrar a causa raiz. Mas aí, no caso, não sei se
Vocês conseguem enxergar qual é o problema que está acontecendo aqui nessa figura? Né? Se alguém quiser comentar, pode ficar à vontade aí. Qual o problema que está acontecendo aqui nessa figura? Né? Então, algumas pessoas vão dizer, é o computador que não está funcionando, o computador não está ligado na tomada, ou não existe um ambiente colaborativo. Né? Vamos falar N coisas. A questão é que nenhuma dessas é o problema. E é difícil da gente entender o problema. Eu vou mostrar para vocês. Então, o que a gente fala quando a gente fala sobre Kaizen? A gente fala que o processo de realizar o trabalho é integrado ao processo de melhorar o trabalho. Né? E como que a gente descobre qual seria o problema, esse problema na causa raiz, que aparentemente parece uma coisa simples, mas na verdade a gente não consegue entender em primeiro momento. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. A primeira parte é, não vamos ligar o computador. Por quê? Porque se a gente ligar o computador, é como se a gente estivesse esfriando a coisa. Tá? Lógico, se for o caso, está numa linha, você vai ter de fazer uma contenção, o pessoal vai fazer a contenção. Mas o ponto é, isso vai ser estudado depois, com 5 porquês, e vai ser feita análise, se for o caso, uma análise mais profunda sobre isso. Então, se a gente fizer os 5 porquês, o que a gente chega? Por que o computador não está funcionando? Porque ele não está ligado na tomada. Por que não está ligado na tomada? Porque o cabo foi puxado para fora da tomada. Por que o cabo foi puxado? Porque algo prendeu no cabo e puxou. Porque as coisas prendem no cabo? Porque o cabo está no chão e fica no caminho. Por que o cabo está no chão e fica no caminho? Porque ele é muito longo. Por que o cabo é muito longo? Aí, não sei. Ou seja, se a gente perguntar para o Taixiano, qual que é o problema? O Taixiano vai olhar assim de cara e vai falar, o cabo é muito longo. Vai embora. Ou seja, ele já tem um mindset, ele já faz 5 porquês na mente dele. Já saberia dizer isso. Né? Então, qual que é a contramedida? Vamos diminuir o comprimento do cabo, vamos prender com fita na parede, vamos chegar o computador mais próximo da tomada, porque se você ligar, esse problema vai voltar. Né? E aí, ou seja, ninguém perdeu-se a oportunidade de fazer uma melhoria efetiva realmente na coisa. Tá? E aí a gente vai começar a entrar daqui a pouco na parte de manutenção em si. Vamos lá, Paulo. Bom, aí você pensa, né, como eu vou reduzir o custo? Né? A gente vai começar o quê? No próximo slide. A gente vai começar com você mesmo. Né? Não, antes, desculpa. Vamos falar do conceito básico antes. Né? O conceito básico é no próximo slide mesmo, Rodrigo. Como a gente tem que pensar para a redução do custo é o quê? Você ter em mente o que é o just-in-time, né? Que é ter somente o que é necessário, no momento que é necessário e na quantidade que é necessária. Né? E aí, por exemplo, aqui você tem sua empresa aqui e o fornecedor é lá na esquina. Né? Só que você faz um estoque de um montão de parafuso, né? Sendo que o fornecedor está logo ali. Né? E a gente tem a outra forma de pensar, que é o Jidoka, né? Que é 100% de qualidade assegurada do produto, criando um mecanismo para prevenir falta de qualidade. Né? E aí eu coloquei um exemplinho aqui para a gente. Né? Você tem a prensa e tem a mesa, né? Que faz um movimento aí de subir e descer. Né? Só que a gente tem um problema, toda vez danifica a mesa, devido ao operador forçar a prensa sobre a mesa, afetando o produto final. Né? E aí você faz um jig aqui, que é o quê? Que se o operador ele força demais, acende a lâmpada, né, e toca a buzina. Então você tem em mente isso daqui, né, para a redução de custo. No próximo slide, Rodrigo. E aí você pode começar por você mesmo, né? O seu trabalho ele tem 3 divisões: o que agrega valor, né? O que não agrega valor, mas é necessário reduzir, e o desperdício. Né? Mas aí você pensa, mas eu tenho tudo isso de desperdício, né? Se você está pensando isso agora, é que você realmente tem esse tanto de desperdício. Né? Até uma pessoa que trabalha 8 anos na Toyota ainda tem desperdício para serem eliminados. Por quê? Porque esses desperdícios são trabalhos que não agregam valor ao cliente, mas consomem recursos. Né?
Eliminar o desperdício do trabalho não causa qualquer efeito negativo para o cliente. E aí você fica pensando, pô, mas eu não estou achando nada. Se você gasta tempo procurando peça, procurando alguém para colher atualização, aguarda a chegada de peça, faz qualquer troca de peça, esses são alguns dos desperdícios que você tem que eliminar. Por quê? Porque não agrega, é um desperdício porque não causa qualquer efeito negativo para o cliente. Tá? E aí, o que é esse negócio de trabalho que não agrega valor, mas é necessário? Eles são trabalhos que a gente devem ser executados sob condições de trabalho existente. Por exemplo, pegar a peça e colocá-la na máquina. Isso você tem que reduzir. Né? Como que você reduz isso? Ou deixando mais perto pontos de troca, ou reduzindo o caminho, né? A movimentação. E se você para pegar a peça, tem que ir até a sua mesa, fazer a aquisição, depois procurar o subir para aprovação, depois deixar uma via na administração, e depois ir no depósito pegar a peça, e depois voltar para o seu trabalho para pegar as ferramentas, você tem que tentar reduzir toda essa andança aí, esse processo todo aí. Por quê? Porque ele não agrega valor para o cliente, apesar de ser necessário. Tá? Aí a gente tem outras formas de reduzir o custo, né? Que é o quê? Em relação ao estoque. Normalmente, o que as empresas fazem? Quando o lead time é muito longo, né? Demora muito para chegar, né? Ou porque o aéreo é muito caro, um caminho é você nacionalizar a peça, né? Ou lubrificantes similares, né? Ou muitas vezes até mesmo usar um genérico, não usar um original, né? Isso daí se você estiver no mercado. E com a devida capacidade técnica da pessoa, consegue reduzir não somente o lead time, né? Reduzindo o estoque consequentemente, como ele consegue reduzir também o quê? O valor, né? O custo da peça. Né? E a outra alternativa é a impressão 3D, né? Ou manufatura aditiva, aí, que é um processo de fabricação de objetos fixos a partir do modelo digital, né? Que a maioria de vocês deve já ter escutado. E até alguns podem estar usando já. Existem alguns tipos de máquina de impressão 3D, tendo em comum um funcionamento por meio de adição de materiais, camada sobre camada, para a fabricação de qualquer objeto. Devido à inovadora forma de fabricação, as técnicas de impressão 3D permitem-se chegar a objetos com geometrias complexas nunca antes possíveis. Né? Então, a impressão 3D literalmente revolucionou os processos tradicionais de manufatura, e é considerada hoje um importante pilar da chamada quarta revolução industrial. Aí você pode pensar que isso daí é inovador, né? Mas não é. Isso daí, a impressão 3D nasceu 30 anos atrás. Tem uma cervejaria da Espanha, que tem aí as fotos, né? Que ela produz marcas de cerveja que nem Cruz Campo, Desperados, Heineken, Amstel. Ela fabrica, embala e distribui para toda a Espanha e também para outros países lá da Europa. Né? E já está utilizando essa tecnologia aí. Se você ver essa foto maior aí, onde a Heineken fez várias ferramentas para tornar a manutenção mais fácil e rápida em suas máquinas, uma dessas ferramentas é a ferramenta de fechamento que solta e aperta as colunas de rodas guia que aplicam rótulos de garrafa. Antes de adotar a impressão 3D, essas ferramentas tinham que ser personalizadas usando usinagem CNC. Com a impressão 3D, o custo de produção dessa ferramenta aí foi reduzido em 70%. E o prazo de entrega caiu de 3 dias para 1 dia. Uma ferramenta simples, como o cortador de borracha toroidal, é impressa em menos de 1 hora, o que, em média, levava mais de 10 dias para ser entregue quando terceirizado. Aí a gente vê essas outras fotos aí. Também as peças de reposição, principalmente descontinuadas já pelo fornecedor, ou peças que tinham lead time muito demorado e custo muito alto de reposição. E começaram a fazer o quê? Pela impressão 3D. E também utilizaram para melhorar o processo, onde uma peça de metal usada como um sensor de qualidade na correia transportadora, muitas vezes derrubava a garrafa, criando um bloqueio ou derrubando boas garrafas no chão. As peças impressas em 3D reprojetadas evitaram esse problema, economizando garrafa, dinheiro e tempo.
E também otimizou a correia transportadora com essas peças impressas em 3D, para evitar o bloqueio. Uma outra vantagem que viram é que designs e soluções podem ser facilmente compartilhadas pela equipe. Isso acelera a implantação global de novas aplicações, porque as peças podem ser enviadas digitalmente, em vez de fisicamente. E também evita custo de frete internacional, né? E reduz o movimento de transporte, reduzindo os custos ambientais. Então, essa daí era uma outra maneira aí de conseguir reduzir os custos. Está sem áudio. Aí eu pergunto, né, para vocês, a manutenção é valor? Né? É valor para o cliente? A manutenção tem valor para o cliente? Né? Ou seja, diretamente não. Por quê? Como é que a gente sabe se alguma coisa tem valor ou não? Se eu fizer 500 vezes manutenção numa máquina, isso vai ser valor para o cliente? Não. Se eu fizer uma vez, ou seja, tanto faz, o cliente quer aquilo funcionando. A manutenção, sim, ela pode ser indiretamente um valor para o cliente se ela não for feita da maneira correta, né? Ou de uma maneira mais rápida ou mais devagar. Então, é isso que a gente vai citar um pouquinho. Mas, o que a gente está querendo dizer com isso? Antes de reduzir o tempo de manutenção, a gente precisa entender o todo. Todo mundo sabe que quanto menor o tempo de manutenção, teoricamente, ele é a parte de custo, igual eu tinha citado, ele é um custo para a empresa. Então, por causa disso, a empresa está querendo reduzir o máximo, está querendo colocar os funcionários para trabalhar da pior maneira possível, porque isso é custo para a empresa. Na verdade, a manutenção é um dos fatores importantes também, que vai agregar valor ao cliente se ela fizer corretamente, ou seja, de uma maneira indiretamente, de uma maneira indireta, vamos dizer assim. Então, o que a gente está querendo dizer quando a gente está perguntando de manutenção da lua? Como não é valor direto, a gente precisa entender o momento certo de a gente dar manutenção, o momento certo, na máquina certa, com o propósito certo. Tá? Tem que seguir um plano? Sim, vai seguir um plano que foi feito, mas tem que estar apto a poder mudar isso. Então, por que a manutenção é importante? Ou seja, a gente sabe que é ela que vai manter a estabilidade e a qualidade do nosso processo. Ela vai colaborar com o just time da produção. O que significa isso? Que se ela não foi feita corretamente, a produção não vai conseguir atingir just in time. Tá? Ou seja, a produção pode parar. Além disso, a manutenção deve se preocupar com a segurança. Até o Paulo deu um exemplo sobre isso, ou seja, de um fio passando no chão para poder dar manutenção de alguma coisa. Aí você vai perguntar para a pessoa, não, mas esse fio sempre passou aí. Mas, ou seja, alguém tem que estar olhando isso, e as pessoas da manutenção também têm que estar olhando isso. A própria Toyota tem como isso, é um dogma dela lá, que é a segurança em primeiro lugar. Então, a gente fala também que a manutenção tem que se preocupar com segurança. Tá? Ou seja, porque se ela é uma das áreas onde ela consegue ter essa visão mais minuciosa da coisa, se ela tiver essa preocupação, ela também vai ter uma outra visão de querer ajudar. Tá? E, além disso, é uma excelente área para a gente descobrir muitos problemas, porque muitos problemas de causa raiz acabam caindo na manutenção, ou a manutenção poderia ter visto, às vezes, antes e ter ajudado. O que eu estou querendo dizer com isso? Até no exemplo de 5 porquês que o Paulo deu. Até dando outro exemplo, do tipo, por que a máquina parou? Estava na linha? Porque houve uma sobrecarga no fusível, parou, certo? Queimou. Por que houve uma sobrecarga? Porque o mancal que não estava funcionando suficientemente, ele não estava lubrificado. Por que não estava suficientemente lubrificado? Por exemplo, porque a bomba de uma lubrificação não estava bombeando o suficiente. Por que não estava bombeando? Porque o eixo da bomba estava gasto e ficava vibrando, por exemplo. Aí por que o eixo estava gasto? Porque não havia uma tela acoplada e entrava ali malha. Por que não tinha essa tela? Porque alguém da produção foi lá e tirou a tela para facilitar para ele fazer alguma coisa. E alguém da manutenção não viu. Ou vice-versa. Ou alguém da manutenção tirou e esqueceu de colocar. Ou seja,
Então, toda essa parte dos 5 porquês, quando a gente faz, algumas vezes, ou várias vezes, acaba caindo na manutenção. E a manutenção pode ajudar muito a empresa com isso. Tá? Pode conseguir atuar. Então, aqui a gente até fala, às vezes você tem um ambiente, ou seja, a pessoa dando manutenção, e se for o caso, né, você tem uma outra ali, principalmente se for uma pessoa nova, tal, ele consegue, ele vai aprender com essa pessoa que está dando, né, principalmente que ele é novo, ele está entrando, mas ele, ambos têm que ter essa visão da segurança. Como é que eu posso fazer para melhorar a segurança cada vez mais? Né? Por exemplo, você percebe algumas coisas aqui, por que isso está aqui? Ah, isso está aqui para poder ajudar. Mas tem que ser dessa maneira, né? Será que isso não causa aberturas para a segurança? Tá? Então, isso é algo que a gente deixa no ar. Tá? E aqui a gente vai falando sobre os tipos de manutenção. Ou seja, vocês sabem, né, muito bem disso. Rodrigo, posso só colocar um adendo lá do seu slide anterior? Uhum. A Toyota, ela chega e ela faz o quê? A alta direção escolhe determinados locais para passar por todos os locais da fábrica, né? Para o quê? Ver pontos de segurança, né? Ver coisas que podem ser melhoradas, né? E uma das áreas que participa disso daí é a manutenção, né? Porque você está lá olhando, por exemplo, você começa a ver a operação e ver aqueles fios aéreos, o cara puxar e passar o quê? E as pessoas que passam pelo corredor começam a baixar, né? Então, você já vê um ponto ali, o pessoal da manutenção já está lá para o quê? Para pensar no quê? Em como melhorar isso daí, né? Então, isso daí já é uma coisa que a Toyota atua bem, né? Junto com o pessoal da manutenção. E aí, pessoal, a gente vai falar um pouquinho aqui de tipo de manutenção, ou seja, existem 3 tipos básicos, que é a preventiva, a corretiva e a de redundância, mas o que eu chamaria a atenção aqui é para a manutenção preventiva, para manutenção condicional, tá? Isso é uma coisa que eu chamo muita atenção. A manutenção condicional normalmente vai seguir algum manual da máquina para fazer a periódica, e às vezes no próprio manual pode ter algumas coisas falando, mas a questão imagina o seguinte, aquela máquina tem que ser dada a manutenção de acordo com o ritmo da linha. Se a máquina faz 1.000 peças, você tem que dar uma manutenção X. Se ela faz 2.000 peças por dia, a manutenção periódica tem que ser desse jeito. O ponto é que existem coisas que não vão estar escritas no manual. Por exemplo, no manual não vai estar escrito que tem que dar manutenção periódica dessa maneira na máquina. Só que ali não vai estar escrito que essa máquina pode estar próximo de uma outra que está esquentando um pouco mais e deixa o ambiente um pouco mais quente. Isso não está escrito em nenhum lugar no manual. Então, a manutenção condicional, quando a gente fala, a gente está querendo dizer o seguinte, que existe sim uma condição que pode ter um plano para fazer isso, mas às vezes pode ser que isso não esteja escrito em lugar nenhum. Mas a equipe de manutenção tem que estar preparada para agir, nesse caso, principalmente para tentar encontrar a causa raiz. Por quê? Porque vamos supor que deu um boom de vendas, por exemplo. Na empresa que a gente trabalha, agora deu um boom de vendas. É só a gente seguir a manutenção periódica. Se agora a máquina está fazendo 4.000 peças, antes era 4.000, agora está fazendo 8.000, é só a gente dobrar essa parte da periódica. Na verdade, não. Na verdade, algumas coisas podem mudar dependendo do ritmo da produção. E aí envolve o quê? A pessoa da manutenção, ela está pensando nisso. Ela está envolvida com a produção. Ela simplesmente não está no círculo dela pensando só que ele tem que fazer aquilo o mais rápido possível e ir embora. Tá? Depois nós vamos falar um pouquinho de manutenção autônoma na Toyota e como isso se integra. Então, e aí tem a manutenção corretiva, vocês sabem muito bem, e a manutenção de redundância, que é aquela que o pessoal faz o quê? Com a máquina rodando. Esse aqui é um exemplo que a gente fala do quê? Que, na verdade, né, a gente não deve fazer assim, né? Porque isso aqui é uma manutenção falando de 100% de redundância, mas é uma manutenção também que está dizendo ao mesmo tempo 0% de segurança. Não é isso que a gente quer. Né? E isso daqui, na verdade, é um vídeo, né? Vocês já devem ter visto, um vídeo lá da Índia, não sei se é da Índia, do cara trocando o pneu
desse carrinho aí com ele andando. Isso é um vídeo, depois vocês podem pegar, e ele troca o pneu mesmo andando, tal, eles comemoram depois. Mas não é isso que a gente quer, né? O que a gente... E aí, falando um pouquinho sobre a parte de eliminação e redução de perdas, né? Quando a gente fala desse tipo, né, são 6 tipos, mas a gente pode agrupar eles. Então, por exemplo, tem a parte de startar a máquina e de defeitos, a hora que a gente está falando de qualidade. Velocidade reduzida e paradas, a hora que a gente está falando de performance. Tá? E parte de setup de quebra, é a hora que a gente está falando de disponibilidade. Quando a gente pega a qualidade, a performance, que a gente pode colocar como produtividade e disponibilidade, a gente está falando do OEE, que vocês conhecem muito bem. Né? Mas isso tem a ver com a parte de eliminação e redução de perdas. A Alana também está fazendo umas perguntas, o Michel aqui fez também. Nós vamos responder no final, tá? No final a gente volta e responde essas perguntas que vocês estão fazendo. Excelente, pessoal. Pode fazer pergunta que a gente está aqui, é para isso mesmo. Ou seja, o que a gente está querendo com isso? Sempre a gente vai ter que buscar eliminar ou reduzir esse tipo de perda. Né? Por que a gente tem que trabalhar nisso? Isso a gente tem que trabalhar para a gente conseguir criar flexibilidade. Tá? Um dos 13 princípios do sistema Toyota de desenvolvimento de produto é a padronização leva à flexibilidade. Às vezes é meio tubo isso, né? Tipo, peraí, se eu padronizo, quanto mais eu estou padronizado, mais flexível eu estou. Isso serve para manutenção também. Parece um pouco difícil de entender no início, tá? Mas isso é como a Toyota trabalha. Ou seja, se a gente conseguir padronizar, a gente consegue flexibilizar. Isso serve para manutenção também. Ou seja, quanto mais a gente elimina esses itens aqui e deixa isso como um padrão, né, para a gente ir melhorando cada vez mais, a gente consegue ter uma flexibilização. O que é flexibilização? A nossa produção consegue se flexibilizar melhor para atender o nosso cliente. Até um exemplo que acontece na fábrica da Toyota no Japão, isso daqui não é realidade no Brasil, mas a Toyota consegue mudar um veículo na linha de produção dependendo de onde ele está. Então, dependendo de onde ele está, porque tem cliente que cancela a compra, tem um monte de coisa, ele consegue mudar a produção de um veículo. Por exemplo, era um certo Corolla branco com esses itens. Agora não é mais isso, vai ser um Corolla vermelho. Se ele não foi pintado ainda, se não passou em certas partes na linha, a Toyota consegue agir, inclusive isso na produção, ou seja, ela muda a produção just in time. Tá? Isso a gente alerta que esse processo, essa cadência, isso serve, não deve servir, deve ter um mindset não só para a produção, mas para a manutenção também. Apesar de você ter um plano, você tem que estar preparado. E por isso que a gente está falando antes de Gemba, de padronização, né, de entender o problema, o que é uma anormalidade. Por isso que a gente está conectando com isso. Tá bom? E aí, a gente vai falar de manutenção autônoma Toyota. Tá? O que é esse negócio de manutenção autônoma? Manutenção autônoma é o seguinte: várias manutenções, várias inspeções, parte de limpeza, tal, é o pessoal da produção que faz na máquina, não necessariamente é a pessoa da manutenção. Ou seja, isso acontece durante a linha, durante a produção. Se a pessoa identifica alguma coisa, ela marca com uma etiqueta ali. Ou seja, por que na Toyota é assim? Existe uma prevenção, né, contra defeitos durante o trabalho na linha, que é essa parte da inspeção que eu falei para vocês. E tudo isso faz o quê? Cria-se um ambiente colaborativo. Tá? Ou seja, não é que a pessoa da manutenção é contra a pessoa da produção. Aquela pessoa da produção usa a máquina daquele jeito, usa a máquina errada e sobra para mim, e vice-versa. Né? E a pessoa da produção fica reclamando da pessoa da manutenção também. Aquele cara, ele sempre esquece de plugar isso. E, ou seja, não existe isso na Toyota. O ambiente é colaborativo. Por quê? Porque quem ajuda na manutenção é a pessoa da operação. Por quê? Né? Porque ela é responsável por isso. Se a máquina parar, ela também é responsável, não é só o pessoal de manutenção. Né? Quer citar até, Paulo, algum exemplo? Você tinha falado sobre a responsabilidade, né? Tá mudo. O operador, desculpa, estava sem o som. O operador
O operador, ele chega e ele é responsável pelo tax time, né? Então ele tem que chegar e ele tem que se preocupar, ter o cuidado com a máquina, porque senão quem vai ser afetado vai ser ele mesmo, né? O próprio operador, né? Ou seja, ele tem que bater o tact no primeiro momento, né? E a manutenção ela está ali também para dar o apoio, para dar o suporte, para ajudar. Mas existe esse ambiente. Então, o que mais que faz parte da manutenção autônoma Toyota? Ou seja, o pessoal da produção faz inspeção e limpeza, tá? Com 5 porquês eles buscam a causa raiz do problema, que é até aquele exemplo de 5 porquês que eu dei para vocês antes. O pessoal da produção tenta encontrar isso também. Eles deixam a área de livre acesso para facilitar o trabalho da equipe de manutenção. Ou seja, eles também estão preocupados com isso. Eles sabem quanto é difícil, né, dar manutenção em determinados tipos de máquina. Então, ou seja, não é aquele ambiente aqui, eu vou produzir e eu vou dar manutenção. Tá, se parar, o problema é de todos. Tá? E aí, quando a gente fala de problema, né, até voltando nessa parte, começando a conectar as coisas. Quando a gente fala de problema, um exemplo que eu dou aqui é o seguinte: eu estava numa empresa que ela dependia da parte da safra para funcionar. E deu uma chuva lá e acabou com a safra deles. Eles precisavam disso. O que eles fizeram? A fábrica parou. A fábrica ficou parada por 2 semanas, tá? Por causa daquilo. Até vir a safra de outro lugar. De quem que é esse problema? Né? E eu estava na área de TI, coincidentemente. Aí eu falei para o pessoal de TI, o problema é de TI. Aí o pessoal falou, como assim problema de TI? Aí eu expliquei para eles. Na verdade, o problema é de todo mundo, inclusive do pessoal de TI. Por quê? Porque nessas 2 semanas paradas, o pessoal de manutenção começou a agir nas máquinas para dar manutenção. Só que tinha algumas coisas ali que o pessoal ia fazer e precisava fazer algumas requisições de compra, que às vezes podia levar tempo, e algumas coisas tinham conexões com os projetos de TI que o pessoal estava fazendo. Só que a prioridade deles estava lá embaixo. Eles estavam fazendo outros projetos com mais prioridade. E chegava com o pessoal de TI, eles falavam, não, eu vou seguir meu plano, eu não vou mudar esse projeto aqui. Mas daí a gente estava explicando, você de TI tem que mudar esse projeto, porque com esse projeto a gente vai conseguir fazer algumas requisições mais rápidas em outras áreas, com essa parte de TI, vai ajudar na manutenção. Ou seja, então, de quem que é o problema quando dá alguma coisa na safra desse tipo? É da empresa inteira. A TI tem que se ajustar, a manutenção tem que se ajustar, a área de compras tem que se ajustar, alguém que tem relação com os fornecedores tem que começar a trabalhar, ou seja, muda tudo. Então, todo mundo tem que ser responsável por isso. Tá? Então, ou seja, que deixa mais forte ainda essa relação do pessoal da produção com o pessoal da manutenção também. Tá? O que mais? Eles usam Pokayokos e controles visuais nos equipamentos, ou seja, ele identificou alguma coisa que pode quebrar, ou isso aqui está sujo demais, isso aqui está diferente. Ele deixa uma etiqueta para quando vir o pessoal de manutenção, vai ler isso daqui. Ele não vai mandar um e-mail, não vai falar nada. Ele deixa uma etiqueta colada na máquina para o pessoal de manutenção se preparar, porque ele está ajudando o pessoal de manutenção. E cria-se padrões de trabalho. Tá? Ou seja, que com isso, que é o que a gente está querendo fazer. Além de um trabalho padronizado, a gente está querendo criar um padrão de trabalho, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês sobre isso. E para a pessoa da manutenção, né, aqui é um exemplo, não é um exemplo da própria Toyota, existem uns carrinhos específicos, né, com as ferramentas específicas, tal, dependendo do tipo de máquina que ela vai dar manutenção. Então, se eu vou na máquina X, Y, Z, eu vou pegar esse carrinho. Agora, não é só o carrinho que está preparado, a pessoa, até o cinto que a pessoa usa tem as ferramentas que ele mais vai usar ali para ele não ficar perdendo tempo também buscando no carrinho que está do lado dele. Porque parece que não, mas isso também é desperdício. Então, ele usa cintos especializados para tipos especializados de máquina, além dos carrinhos. Então, tudo isso é pensado, tá? Antes da pessoa realmente ir para fazer a manutenção. E o que mais? A ordem da execução das máquinas que precisam de manutenção vai depender de como está a produção. Ou seja, que é aquele tal plano. Não adianta a gente seguir um plano. A produção, às vezes, muda, está mudando um monte de coisa. Às vezes, está usando mais a máquina X do que a máquina Z para certos tipos de coisa. Às vezes, está pintando veículos demais com outras cores. Ou seja, apesar da manutenção ser única ali na parte da pintura, mas pode existir desgastes dependendo de um setup de pintura, né?
Ou seja, a ordem da manutenção ela tem que mudar, ela tem que seguir de acordo com a produção. Então, não é alguém que faz um plano mirabolante e nós vamos seguir esse plano durante o ano inteiro. Não é isso. Tá? E existe um trabalho de manutenção integrada, que é isso que eu já citei para vocês, entre quem está dando manutenção e entre quem está cuidando e quem está fazendo a produção. Né? E defina a compra de peças de acordo com a puxada, permite estoque por mão ou até de segurança. O que significa isso? Ou seja, existe um Kanban, né, que vai ser disparado dependendo do tipo de peça que vai comprar. Tem peça que precisa ter um estoque por mão disso daí, ou precisa ter um estoque de segurança disso daí para não parar ali, mas quem vai fazer essa requisição é um Kanban, e não é uma pessoa que vai usar a experiência dela para poder falar qual peça que tem que ser comprada. Se ela começa a fazer isso, significa que a gente não tem algo padronizado. Se não tem algo padronizado, quando a nossa produção ficar flexível, a máquina vai dar problema. Tá? Então, é isso um ponto que a gente chama atenção para usar. E aí, um ponto bem interessante, além disso, da manutenção autônoma Toyota. Tá? O Paulo trabalhou, né, na Toyota, ele viu onde ele trabalhou, tem um dos melhores dojos do mundo que fica no Brasil, tá? Reconhecido por N pessoas que trabalham na Toyota. O que é o dojo de manutenção? Né? Dojo de manutenção é um lugar onde a pessoa vai ser treinada para dar manutenção. Ela não pode chegar numa linha de produção e entrar para dar manutenção numa máquina, se ela não foi treinada. E o que é esse dojo? Né? Só dando um exemplo para vocês. Bem parecido que é aquela história do Daniel San com o Sr. Miyagi, que ele fica falando para ele, pinta seca. Ele fica para cima e para baixo, pintando a seca. Ele não entende o que ele está fazendo. Né? Mas um ponto interessante é que existe um porquê, né? Existe um propósito por trás do que ele está fazendo. Depois ele entende que todos aqueles movimentos que ele está fazendo é para ele conseguir lutar depois da melhor maneira. E o dojo de manutenção, isso que é diferente das outras empresas, o que tem na Toyota, o dojo de manutenção é exatamente para isso. Se vocês visitarem, né, nem todas as Toyotas são abertas para visitação, mas o dojo lá da Toyota que o Paulo trabalhou é o seguinte, tem um monte de toquinho, né, de assim, madeira que a pessoa tem que ficar virando rapidamente, ele tem que furar com a mão direita, ora ele tem que subir numa escada e furar com a mão esquerda. Por que ele tem que ser bom para furar com as duas mãos? Porque uma hora, quando ele estiver dando manutenção na máquina, não necessariamente ele vai ter espaço para furar com a mão boa. Ele tem que ser bom para furar com a outra mão. E assim vai. Então é um dojo gigantesco que eles têm lá, um dojo excepcional, onde a pessoa passa por ali, aí, nesse caso é um dojo de produção, tá? Mas ele passa ali para poder aprender como se faz. Né? E o dojo que a gente fala, quando a gente chama dojo de manutenção, é a mesma coisa para manutenção, ou seja, a pessoa tem que passar pelo dojo para ela fazer da melhor maneira possível, para ela fazer no tempo tátil também de uma manutenção, vamos dizer assim, nem muito devagar e nem muito rápido. Porque se fizer muito rápido, pode dar problema. Se fizer muito devagar, você não vai conseguir colocar a máquina a tempo. Mas para isso ela tem que ser treinada. Né? Não é simplesmente uma pessoa que entra e já vai lá, sai fazendo manutenção. Para isso, tem que ter a padronização que a gente tinha citado. E aí envolve até o que eu vou citar agora, que é trabalho padronizado, diferente de padrão de trabalho. O que é um trabalho padronizado? Trabalho padronizado é isso daqui, ó. Até um exemplo aqui, ó. Ou seja, isso daqui, o trabalho padronizado, ele é muito visual, né? Ou seja, isso daqui fica virado para fora, não virado para dentro, ou seja, isso é virado para fora, para o gerente ver. Né? Por quê? Que o operador não precisa ver isso? Porque ele faz isso todo dia, ele não precisa olhar o trabalho padronizado dele, mas isso é virado para fora para o gerente saber como é que está sendo feito, né? Quando ele passar por ali. Então, o que acontece? Apesar do gerente também saber muito, né? Mas isso sempre fica virado para fora. Ou seja, isso é um trabalho padronizado. E o que é um padrão de trabalho? Aí pegando uma parte aqui para a nossa empresa. E o que é um padrão de trabalho? Imagina que a gente vai ligar uma videoconferência. Você tem do lado um padrão de trabalho, simples e visual, explicando como é que liga a videoconferência, para não ter que ficar ligando para a pessoa, toda hora a pessoa vai ter que ir lá de TI ligar a videoconferência. Né? Ou então, aí tem N coisa, como é que vai configurar a caixa de e-mail? Vai lá configurar a caixa de e-mail de uma pessoa, por exemplo, ela tem que acionar o pessoal de TI. Coisas repetitivas, dá para a gente ter um padrão de trabalho simples e visual para as pessoas fazerem. Né? Então, isso é uma diferença entre trabalho padronizado e padrão de trabalho. O trabalho padronizado é isso daqui, ó. É simples e visual também, que mostra como é que o trabalho está sendo feito ou deve ser feito nesse caso. Tá? E aí, a gente entra aqui na parte da manutenção Lean e da indústria 4.0.
O que eu quero dizer para vocês sobre isso daqui? É o seguinte, a primeira parte, quando a gente fala de indústria 4.0, né, eu volto a falar um pouquinho daquilo que o Paulo citou, de Jidoka ou Jidoka. Isso aqui é um ponto até interessante. O que eu estou querendo, por que eu estou falando de Jidoka aqui? É o seguinte, se vocês pegarem um vídeo da fábrica da Mercedes fazendo um carro, vocês vão ver que é um robô, é um braço robótico que pega a porta e encaixa ela no carro. Se vocês for visitarem alguma fábrica da Toyota, vocês vão ver que existe um apoio, porque a porta não é leve, mas é uma pessoa que vai lá e encaixa a porta no carro. Por que na Toyota é uma pessoa e por que na Mercedes é um robô que, teoricamente, uma pessoa custaria mais? E mesmo assim, a Toyota hoje tem dinheiro para comprar a grande maioria, se não todos os montadores ao mesmo tempo. Tá? Por que na Toyota é uma pessoa que coloca a porta e na Mercedes é um braço robótico? Pois isso tem a ver com Jidoka. Porque é o seguinte, porque uma máquina, ela não aprende, ela não faz Pokayuki na linha, ela não resolve o problema na mesma velocidade que o ser humano, mesmo a gente estando na indústria 4.0. A máquina não consegue pensar como ser humano. Por que uma pessoa que coloca a porta na Toyota? Porque essa pessoa que vai melhorar o trabalho dela na linha. Tá? E isso também faz parte do Jidoka, que o Jidoka ele tem mais de 15 definições. Uma delas é essa daí. Ou seja, o que a gente está querendo dizer com isso? Significa, por que eu estou contando essa historinha do Jidoka para vocês? Tá? Por causa disso aqui. Ó. Isso daqui é uma foto da fábrica da Tesla. Não sei se vocês acompanharam, já faz um tempo. A Tesla fez uma das partes da fábrica dela, né, operava 100% robótica. Tá? Quando eles ligaram a fábrica parou. Por quê? Deu bugs em tudo quanto é lado, não conseguia algumas integrações e a fábrica inteira parou. Ela percebeu que ela tinha de voltar a usar pessoas. Mas ela não percebeu outras coisas. Ela não percebeu que quem aprende não são as máquinas, quem aprende são as pessoas. E as pessoas são quem melhora o trabalho delas na linha. Aí, lógico, é uma questão cultural, né? Que na Toyota você consegue subir de cargo de duas maneiras, na Toyota do Japão. Uma é pelo tempo de serviço e a outra é se você fizer um Kaizen e eliminar o seu trabalho no dia a dia. Você sobe de cargo automaticamente. Né? Ou seja, se a gente faz isso nas nossas empresas, se a gente faz um Kaizen e elimina o nosso trabalho no dia a dia, o que vai acontecer com a gente? Né? Ou seja, a maioria das empresas aqui a gente vai ser mandado embora. Então, se eu vou ser mandado embora, por que eu vou fazer um Kaizen que vai eliminar meu trabalho no dia a dia? Então, é uma questão cultural também, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso e conectar com a indústria 4.0 é que a gente não pode esquecer o Jidoka, tá? Ou seja, então é como se fosse uma espécie de um trenzinho passando. Ou seja, quando que a Toyota automatiza? A Toyota só automatiza quando ela tem certeza que aquele pedaço da linha não dá mais para melhorar, aí ela vai e automatiza. Tá? Ou seja, isso serve para a indústria 4.0. Não adianta a gente colocar sensor em tudo, querer medir tudo, milhões de coisas, porque algumas coisas ainda nem precisam ser medidas. A gente não chegou lá. É o trenzinho do Jidoka que tem que ir passando aos poucos. À medida que vai chegando, a gente vai fazendo, vai incorporando isso na nossa fábrica cada vez mais. O que eu estou querendo dizer é, não adianta a gente pegar a nossa fábrica e colocar sensor em tudo quanto é tipo, né, e sair querendo medir tudo, e aí vai começar a dar pau. E aí eu entro na parte da manutenção. Ou seja, o que acontece? Os cuidados que a gente tem que ter. Se a nossa fábrica está querendo colocar muitos sensores, muita coisa na indústria 4.0, a gente não pode esquecer que a terceirização desse tipo de coisa tem que ser feita pela equipe de manutenção da nossa fábrica. Se a gente não tiver pessoas, a gente vai ter que contratar. Porque a gente não pode terceirizar esse tipo de serviço de manutenção desses sensores. Porque se o sensor começar a mandar dados errados, nós vamos tomar decisões em cima de dados errados. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que o processo de indústria 4.0, ele vai chegar, ele está chegando, a Toyota tem vários robôs para isso, mas ele vai chegando lentamente, aos passos de tartaruga, à medida que você realmente vai tirar 100% do proveito disso. E não simplesmente porque a outra fábrica está usando, o meu concorrente está usando, eu vou sair usando. Tá, qual o problema? A gente volta no problema. Qual o problema que a gente quer resolver? Ou seja, está usando porque o outro está usando, o que isso vai melhorar para o meu cliente final? Né, para aí sim eu estar usando. E depois que eu decidi usar, a minha manutenção tem que estar preparada para isso. Não é um terceiro que eu vou ter que chamar e esse terceiro vai vir depois de 10 dias e aí já tem um monte de coisa parada e a gente vai estar começando a resolver problemas que não deveria resolver. E isso é desperdício puro.
tá? Então é isso que a gente sempre coloca, né? Deixa claro isso para as pessoas, né? A gente não está querendo sair fazendo, vamos dizer assim, colocar os pés pelas mãos, tá? E aí, pessoal, uma conclusão aqui do webinar para a gente entrar nas perguntas de vocês. O que a gente está querendo dizer, tá? Uma parte vamos entender o problema, tá? Antes da gente querer sair fazendo a manutenção mais rápida do mundo, vamos entender o problema. Vamos entender também que a gente tem que fazer com segurança. A gente não pode deixar um fio passando ali porque facilita o meu trabalho, mas o trabalho da produção fica aberto na parte de segurança. E vice-versa. A produção também não pode puxar a manutenção de um jeito de forma que ela não consegue fornecer aquilo em tempo hábil. Né? Ou seja, ninguém estava olhando e de repente chegou um pedido de última hora porque a produção mudou. Tá? Então a gente quer uma parte integrada. A gente quer o quê? A manutenção Lean, ela é parte de um ambiente colaborativo. Tá? Ela usa também a manutenção autônoma Toyota. Isso é parte da manutenção Lean, que é algo maior. E a manutenção autônoma está dentro disso aí. Ela é excelente para nos ajudar a encontrar a causa raiz. Ter um ambiente colaborativo, ou seja, ter os Pokayuks criados por quem está na linha, né? E também essas informações são passadas visualmente, né? Escritas também pelo pessoal de manutenção, cria-se um ambiente apto e mais fácil e rápido para encontrar a causa raiz. Outra parte é que a manutenção é parte de um todo. Apesar dela não gerar valor diretamente para o cliente, se não for feita corretamente, ela vai deixar de gerar o valor. Né? Então, ela é parte de um todo. Pelo fato dela ser parte de um todo, ela tem que estar envolvida, né, na nossa produção. Ela tem que saber o que está acontecendo com a nossa produção, para ela conseguir agir da melhor maneira. E não somente, fulano de tal, corre lá que deu um problema, agora a nossa produção está fazendo mais. E a pessoa vai ser acionada sem saber, né? Algo que ele já poderia estar fazendo parte desse plano. Tá? E quando a indústria 4.0 chegar na sua empresa, tem um plano para manutenção desse tipo de equipamento que não faz parte do core da empresa, mas às vezes é um equipamento bom que ele vai te trazer dados, coisas que antes você não tinha, agora você vai ter para tomar decisões. Então, vamos ter um plano de manutenção para conseguir chegar onde a gente quer.